Olá, dando continuidade à nossa aula anterior sobre subrrotinas, falamos naquela ocasião que eu tenho dois tipos de subrrotinas, dois comportamentos. Nós temos as rotinas do tipo procedimento e do tipo função. Tratei naquela aula o procedimento, vou dar continuidade a alguns aspectos de procedimento para nos prepararmos para então estudarmos função. Uma subrrotina ela serve inicialmente para duas coisas. Primeiro, organizar hierarquicamente o código de um programa. É por meio das subrrotinas que nós conseguimos organizar um programa que é complexo em programas mais fáceis de ser administrado. Cada rotina é um problema que fica menor, resolvo esses problemas e chego à solução do problema como um todo. Então, as subrrotinas servem para organizar hierarquicamente o código de um programa. Mas segundo, as subrrotinas também servem para fazer o reaproveitamento de código. É muito comum trechos de programa terem que ser reescritos, serem repetidos dentro do mesmo programa. Então, quando você tem um trecho de programa que se repetiu 2, 3 vezes, ele é candidato a uma subrrotina. Dentro desse aspecto das subrrotinas, nós temos ali a questão do escopo e a visibilidade de variáveis. Foi comentado que eu tenho variáveis globais e variáveis locais. Por exemplo, se eu tiver um programa e esse programa tiver aqui dentro uma subrrotina, então esse aqui é o meu programa principal, aqui é a minha subrrotina. Se eu declarar aqui dentro uma variável x, a visibilidade dessa variável é somente dentro dessa área de abrangência. Esse é o escopo de operação da variável x. Logo, esse x não tem relação fora do programa, nem acima da subrrotina, nem abaixo da subrrotina, ou seja, uma variável local. Quando eu chamo a subrrotina, essa variável é criada. Ao ser criada e usada quando encerra a subrrotina, essa variável é removida da memória. E isso permite economizar espaço de memória. Então, nós podemos até colocar aqui uma terceira característica: economia de espaço em memória. Dessa forma, eu não preciso trabalhar com muitas variáveis. Um espaço menor consegue trabalhar com a quantidade maior de variáveis. Agora, se eu definir uma variável y aqui nesta posição, esta variável y ela é visualizada aqui dentro. Se ela pode ser visualizada aqui dentro, então y é global, enquanto o x é local. Agora, se aqui na parte de baixo eu definir alguma outra variável, por exemplo, eu tenho aqui o x, y, e agora eu defino o z aqui. Este z é local. Por quê? Ele não é visualizado pela subrrotina e nem ao que está antes da subrrotina. Foi definido após a subrrotina. Então a variável é global ou local, dependendo do ponto em que ela é definida. Isso vai ficar um pouquinho mais claro a partir da exposição em computador que eu vou fazer. Então, vamos dar sequência no computador. Em continuidade à nossa explicação, vejamos agora alguns detalhes sobre escopo e visibilidade de variáveis com relação ao uso de variáveis globais e locais, e vamos também fazer uma exemplificação prática desse contexto operacional. Uma variável, ela pode ser global ou local quando a gente opera um programa de computador. A variável é global quando ela é declarada no início do algoritmo principal de um programa. E quando eu declaro uma variável como global, ela pode ser utilizada em qualquer parte do programa, tanto no programa principal, quanto dentro também das subrrotinas que estiverem subordinadas a este programa. Já uma variável local, ela só pode ser operacionalizada dentro da área de escopo da própria subrrotina, ou seja, somente será usada onde ela foi declarada. Como exemplo, observe estes diagramas de bloco. O diagrama principal está à esquerda, recebe ali a entrada de variáveis A e B,
pede para fazer a troca, essa troca é feita por uma subrrotina e apresenta então as variáveis A e B. A troca, por sua vez, pega os valores A e B, faz a transposição desses valores usando a variável x como uma variável auxiliar e, após a operação de troca, efetua o retorno do fluxo de processamento para o programa principal. Note nos diagramas de bloco ao lado que as variáveis A e B se encontram definidas tanto no programa principal como também na subrrotina. Isso indica que as variáveis A e B são globais e nos mostra que a variável x, que somente existe dentro da subrrotina troca, é uma variável local. Então, o que auxilia o programador a enxergar o que é uma variável global local dentro de um programa não é a codificação escrita, seja em português estruturado, seja numa linguagem formal como Pascal, C, C++, Fortran, Python, Lua. O que nos mostra, de fato, quem são as variáveis globais locais é o desenho no diagrama. Nele fica mais claro visualizar esses detalhes. Veja no código em português estruturado que a definição das variáveis A e B é feito antes do procedimento troca. Isso significa que as variáveis A e B são globais, porque elas são usadas dentro do procedimento troca e são usadas também no programa principal. O trecho principal do programa está em amarelo e o trecho da subrrotina está em ciano. Se o programa troca valores estivesse codificado com as variáveis A e B abaixo do procedimento, então essas variáveis seriam locais, porque elas seriam vistas pelo programa principal, mas não seriam vistas pelo procedimento troca. Veja este detalhe. Note que, neste caso, esse programa possui um erro, porque as variáveis A e B estão declaradas após a subrrotina, então elas são locais para a operação da subrrotina. A relação global e local ocorre sempre a partir do ponto do programa em que a variável é declarada e onde a variável é declarada. Na sequência, observe um gráfico que vai mostrar esta relação. Veja que aqui ao lado esquerdo eu tenho uma subrrotina chamada 1, uma subrrotina chamada 2. Essas duas subrrotinas fazem parte do programa principal. A subrrotina 1 possui internamente mais duas subrrotinas, a rotina 1.1 e a 1.2, e a rotina 2 possui a rotina 2.1. As variáveis A e B da rotina principal, que estão aí na cor azul, são variáveis globais para subrrotinas 1 e subrrotina 2, bem como também para todas as outras subrrotinas dentro das subrrotinas 1 e subrrotina 2. A variável m, por sua vez, declarado dentro da subrrotina 2, ela é global para a subrrotina 2.1, mas é local para as rotinas que estão fora do escopo de abrangência de sua ação, ou seja, subrrotina 1 e também para o programa principal. Já a variável y da rotina 1.2, essa subrrotina 1.2, possui então o y de forma local. A variável y só é visualizada e operacionalizada dentro do escopo que a rotina 1.1 está declarada. A situação exposta ao lado, se não fosse operacionalizada com o uso de subrrotinas, faria com que fosse necessário reservar 8 espaços na memória do computador. Então nós teríamos aí 2 variáveis no programa principal, mais 2 na rotina 1, mais uma na rotina 2, e na rotina 1 mais 2 espaços para a rotina 1.1 e 1.2, e na rotina 2 mais um espaço para a rotina 2.1. Então, se você contar as variáveis que estão aqui do lado, ao todo nós temos 8 variáveis. Não se preocupe com o fato da variável A do programa principal e a variável A da rotina 1. São 2 espaços de memória. Ao se fazer a reserva de espaços em memória sem uso de subrrotinas, eu teria aí um consumo máximo de espaços. Então, automaticamente, todas as 8 variáveis seriam variáveis globais. Uma variável global ela fica reservada durante todo o tempo de execução do programa. E isso faz com que o consumo de memória seja alto. Se estiver em uso variáveis locais, ocorrerá maior economia de espaço na memória, porque eu vou precisar de um espaço menor para operacionalizar um conjunto maior de variáveis.
A situação exposta necessita operacionalmente apenas de 5 espaços de memória para realizar as operações com as 8 variáveis. Quando se utilizam variáveis globais, não se pode usar nomes repetidos de identificação. Então, a variável A do programa principal não poderia ser usado como a variável A para a subrotina 1. Quando eu trabalho com escopo e visibilidade de variáveis como locais, já é possível trabalhar com nomes repetidos de variáveis, lembrando que não serão as mesmas variáveis. No entanto, o fato de poder fazer uso de nomes de identificação repetidos não significa que são as mesmas variáveis. A rotina principal, ela possui uma variável identificada como A, vamos aqui chamar de A azul, e a rotina 1, que é a subrotina subordinada à rotina 1, possui o A verde. O A azul e o A verde não são a mesma variável, pois as variáveis A azul e A verde estão declaradas em áreas diferentes da memória. Se um programa com esquema de escopo de variáveis ao lado fosse executado, ocorreria a definição de 5 espaços de memória como a seguir. Nesse momento, se eu colocar o programa em execução, o que vai acontecer? As variáveis A e B serão criadas dentro da memória. A partir daí eu posso executar tanto a rotina 1 quanto a rotina 2. Se for chamada a rotina 1, ocorrerá a criação das variáveis A e a variável X, que são as variáveis verdes, dentro da área de memória, ao lado das variáveis A e B. Então veja que nesse momento eu não tenho conflito entre a variável A azul e a variável A verde. Posso então executar tanto a rotina 1.1 quanto a rotina 1.2. Se eu executar a rotina 1.1, a variável W será criada dentro da área de memória. Nesse momento eu estou ocupando 5 espaços de memória, eu não tenho espaço para nenhuma outra variável. No entanto, a rotina 1.1 vai ter que ser encerrada. Ao ser encerrada, a área de memória usada para a declaração da variável W é disponibilizada. Nesse momento eu posso chamar então a rotina 1.1 e a variável Y é então criada onde anteriormente a variável W existia. Ao finalizar a execução da rotina 1.2, a variável y é removida da memória. Nesse momento, ao ter executado todas as operações da rotina 1, a rotina 1, ao ser encerrada, vai retirar da memória as variáveis A verde e X verde, ficando alocadas apenas as variáveis globais. Neste instante, posso então chamar a rotina 2 e ao executar a rotina 2, a variável m é então criada na memória. A partir da rotina 2, eu posso executar a rotina 2.1 e ao executar a rotina 2.1, a variável x é criada na memória. Então perceba que 8 variáveis conseguem ser operacionalizadas num espaço menor de memória. Ao executar a rotina 2.1, a variável x é eliminada da memória. Ao finalizar a rotina 2, a variável m é removida da memória. Nesse momento, o programa está apenas com a reserva de espaços para as variáveis a e b. E se eu encerrar o programa principal, as variáveis A e B são removidas da memória. Então o objetivo aqui com este gráfico foi demonstrar como o comportamento do scope da visibilidade de variáveis globais e locais pode ocorrer dentro da memória de um computador. A partir deste ponto, vamos ver o seguinte detalhe. A variável A azul tem o valor 7, a variável B azul tem o valor 3. A variável A verde tem um valor 2 e a variável x tem um valor 0. Vamos imaginar ainda que a variável m possa ter o valor 8 e nesse momento, se eu escrever ali w atribuído a A mais b, o w da rotina 1.1 vai pegar qual valor de A? O valor 2 ou o valor 7? Porque o B que ele vai pegar é o B com o valor 13, é o B global. Agora, o A na operação W atribuído a A mais B vai pegar qual dos As? O A verde ou o A azul? Ele vai pegar o A verde, que é a variável A que está mais próxima da sua abrangência. Então, nesse momento, 2 mais 3 é 5. Agora, se eu fizer a operação considerando ali na rotina 2, x é atribuído a A mais B, o A que o x vai pegar é o A azul. Com o valor de B azul, eu tenho então o valor
10. Neste instante, chegou o momento de ver uma exemplificação prática. Para exemplificação prática, eu vou considerar o mesmo exercício do vídeo anterior. Então vamos considerar um programa que opere a partir de um menu de 3 opções, 1 como somatório, 2 fatorial e 3 o encerramento, efetuar o cálculo das operações indicadas nas opções 1 e 2. Cada operação de cálculo a ser realizada deve receber a entrada de um valor numérico inteiro, efetuar a operação escolhida e apresentar o resultado obtido, sendo representado como as subrotinas. Neste caso, as nossas subrotinas estarão trabalhando com variáveis locais. A partir do que foi visto em lousa, temos aqui os diagramas de blocos para o projeto de programa que efetua o cálculo de somatório e fatorial dentro de subrotinas e a parte principal do programa que executa a chamada dessas subrotinas. Observe aqui do lado esquerdo que o programa principal ele é identificado pelos símbolos de terminal rotulados com os termos início e fim. Ao lado direito nós temos os diagramas das subrotinas, a subrotina fatorial e também da subrotina somatório. Note que os símbolos de terminal em subrotinas recebem como início o nome da subrotina e como fim o rótulo retorna, para indicar que essas subrotinas fazem parte de um projeto maior. Vejamos agora na sequência o código do programa escrito em português estruturado, aqui de uma maneira mais simplificada. Observe que as subrotinas são definidas primeiro eu faço ali somatório e fatorial, poderia ter feito fatorial e somatório, isso não importa, e a parte principal do programa vem em seguida. Isto é um efeito da metodologia bottom-up. Então, lembrando, toda vez que você estiver trabalhando numa linguagem de programação, é interessante primeiro codificar a subrotina e depois codificar o programa ou a parte do programa que chama a subrotina. Existem linguagens em que isso não é obrigatório. Você pode escrever as subrotinas em qualquer posição, em qualquer ordem. No entanto, não é uma boa prática de programação. Há também linguagens que colocam o programa principal à frente dos códigos das subrotinas. No entanto, o projeto conceitual de um programa sempre será feito primeiro subrotina e depois as rotinas que chamam essas subrotinas até chegar ao programa principal. Vejamos agora esse programa escrito em 7 linguagens diferentes. Na linguagem Pascal, linguagem C, linguagem C++, linguagem Python, linguagem Julia, linguagem Lua e também linguagem Basic. Quanto à linguagem Basic, eu vou deixar mais para o final. Muito bem, acessando aqui então a linguagem Pascal, temos a mesma estrutura escrita no programa codificado em português estruturado. Primeiro as subrotinas, aqui no caso estou colocando primeiro a subrotina somatório, depois a subrotina fatorial e a parte principal do programa que executa essas operações. Vamos colocar essa operação em compilação, vou compilar então o programa na linguagem Pascal e vamos colocá-lo em execução. Aqui no programa em Pascal, vejamos ali então a apresentação do menu. Eu vou escolher a opção número 1. Na opção número 1 ele pede para entrar um valor inteiro, como é o somatório de um valor qualquer. Eu vou colocar aqui o valor 5 e espero obter como resultado o valor 15. Veja que o resultado do somatório é 15. O programa apresenta novamente o menu. Vou escolher a opção 2 para ver o fatorial. Vou também colocar o valor 5, que a fatorial de 5 é 120. Correspondeu a 120. Agora volta ao menu. Eu posso escolher as opções 1, 2 e 3. 1 e 2 eu já escolhi, falta escolher a opção 3. Mas antes de escolher a opção 3, eu vou colocar aqui a opção 4 e veja que é uma opção que não está prevista no menu. Então o que acontece? O programa devolve o menu porque a entrada foi uma entrada incorreta. Se eu escolher a opção 3, eu consigo então sair do programa. Na sequência, veremos o programa codificado na linguagem C. Aqui na linguagem C estou seguindo a mesma estrutura, colocando primeiro as subrotinas, seguindo o estilo bottom-up. Então aqui eu tenho somatório e fatorial, e eu tenho então aqui o programa principal. Vamos colocar o programa em compilação, e agora vou colocar o programa em execução. A partir do menu apresentado, vou escolher a opção 1, vou entrar o valor 5 e vou ver o resultado do somatório de 5, que é 15. Vou entrar a opção
2, vou solicitar o fatorial do número 5, que é 120. Se eu escolher a opção 4, 5 ou 6, eu retorno ao menu, e escolhendo a opção 3, eu estou executando o encerramento do programa. Na sequência, vamos então executar o programa aqui na linguagem C++. Aqui no C++ estou definindo aqui de forma bottom-up primeiro as subrrotinas, nesse caso somatório e fatorial, e aqui por último o programa principal. Vamos colocar o programa em compilação e na sequência vamos colocar esse programa em execução. A partir do programa em execução, vou escolher aqui a opção 1, entrar o valor 5 e obter 15. Vou depois selecionar a opção 2, entrar o valor 5 para obter 120. Vou escolher qualquer opção diferente de 1, 2, 3 e 4, só para ver o menu sendo apresentado novamente. Escolhendo a opção 3, eu vou para o encerramento. Então observe que não importa a linguagem usada, os resultados devem ser os mesmos. Vamos ver agora o programa na linguagem Python. Na estrutura da linguagem Python, eu defini também as subrrotinas de forma bottom-up, primeiro a subrrotina somatória, depois a subrrotina fatorial, e aqui no programa principal eu estou então executando as chamadas das subrrotinas. Como o Python não precisa ser compilado, eu vou pedir para executar diretamente. Vou escolher a opção 1. Ao entrar 5, obtenho 15. Se eu escolher a opção 2 e entrar 5, eu obtenho 120. Qualquer outro valor retorna o menu e a opção 3 encerra o menu. Agora, na sequência, vamos ver o programa escrito na linguagem Julia. Aqui na linguagem Julia eu defini a subrrotina somatório e fatorial, usando estilo bottom-up, e deixando aqui o programa principal definido após as subrrotinas. A linguagem Julia não precisa ser compilada, então eu vou executar o programa diretamente. Ao escolher a opção 1 e entrar o valor 5, eu obtenho 15. Ao escolher a opção 2 e entrar o valor 5, eu obtenho 120. Se eu escolher qualquer valor diferente de 1, 2 e 3, o menu é reapresentado. E escolhendo o 3, eu tenho então a saída do meu programa. Na sequência, vejamos o programa executado na linguagem Lua, a qual também sigo o mesmo estilo aqui, bottom-up. Programa principal por último. Vamos executar o programa. Escolher a opção 1 e entrando o valor 5 eu obtenho 15. Se eu escolher a opção 2 e entrar o valor 5 eu obtenho 120. Qualquer valor diferente de 1, 2 e 3 o menu é reapresentado. E escolhendo a opção 3 o menu é encerrado. Vou deixar aqui o código em Basic para daqui a pouco falarmos a respeito dele. Quero retornar aqui na linguagem Pascal. Quero mostrar o seguinte. No nosso diagrama, temos a estrutura de um programa usando um laço pós-teste com fluxo falso. Ou seja, esse aqui é o laço repita. No laço repita eu tenho primeiro uma ação e depois a condição. Isso está no português estruturado e está aqui no Pascal. Quando eu uso a linguagem C, eu não tenho um comando chamado repita na linguagem C. Eu tenho um comando chamado do while. E nós sabemos que o while é uma operação de laço que executa o laço enquanto a condição é verdadeira. Então, dessa maneira, eu tenho que simular o laço repita, porque o projeto que eu tenho do programa exige um laço do tipo pós-teste com fluxo falso. Então, aqui, para simular e manter a condição de acordo com o projeto do programa, como está mostrado no diagrama de blocos, eu tenho que fazer a negação da condição. Então esta aqui é uma técnica que a gente usa para simular um laço repita dentro de um laço faça enquanto. O mesmo procedimento eu usei aqui na linguagem C++, só que na linguagem C++ a gente trabalha aqui com o operador NOT. Eu também poderia usar este operador aqui da linguagem C, que é o sinal de exclamação, que significa o operador relacional não. Vejamos agora em Python. A linguagem Python ela não possui um comando para execução de laço pós-teste, ela só tem o laço pré-teste. E para simular uma ação perto do que seria um pós-teste, eu crio aqui um laço
enquanto verdadeiro. Isso aqui é um laço que fica sendo executado continuamente, e coloco uma opção para quebrar a execução desse laço quando a opção 3 for executado. Então aqui eu estou simulando uma ação de laço pós-teste em Python. Isso aqui pode ser um problema em algumas vezes, então eu tenho que encontrar uma solução. Agora vamos ver aqui um detalhe. Considerando uma pessoa que vem aprender a programar, nunca programou na vida, e vai começar com Python porque falaram que a linguagem Python é a linguagem mais fácil que tem para aprender a programar. Essa pessoa vai aprender a programar usando uma característica que pode não existir em outras linguagens, ou seja, eu só uso essa característica que eu estou mostrando aqui em linguagens que não possuem um comando repita, ou alguma forma semelhante ao repita, como é o caso ali do Pascal, do C, do C++. Por isso que devemos aprender a programar independente da linguagem, porque se você programa em Python e aprendeu dessa forma, quando chegar lá na linguagem C, C++, numa linguagem Java, você vai ter dificuldade para se adaptar. Então isso é um pequeno problema. A mesma ocorrência temos em Julia. Julia também é uma linguagem que não tem nada parecido com o repita, então vou usar uma técnica semelhante aí ao que usamos aqui no Python. Faltam nessas linguagens a estrutura de laço pós-teste, que é importante, porque é o tipo de laço onde eu entro primeiro a operação e valido ela depois. Então, em Julia e em Python, eu tenho que fazer uma simulação. É uma simulação que não fica muito clara se comparado com a simulação que eu estou fazendo aqui no C e no C++, ó, em C e também aqui no C++, por não terem um comando repita. Então essas são questões que o programador tem que resolver quando a linguagem não tem a funcionalidade prevista. E não se preocupe com esses detalhes, você está aprendendo a programar, eu estou mostrando aqui as aulas usando o diagrama de blocos de português estruturado, é o contexto do livro Algoritmos, é o livro base de estudo dessas nossas aulas. E nesse contexto eu uso essas linguagens apenas para ilustrar aquilo que você está aprendendo. Mas perceba que você poderá enfrentar problemas se desenvolve a aprendizagem da sua lógica de programação em cima de uma linguagem. Nós temos que aprender linguagens a partir de uma ótica de lógica de programação. E para você aprender lógica de programação, você precisa desenvolver alguns conceitos. Então eu desenvolvo conceitos. Os conceitos me dão a base para fundamentação. Eu tendo fundamento, eu vou para a parte prática, que é o uso da linguagem. Quando eu tento quebrar esse ciclo, eu ocasiono problemas para quem está aprendendo, porque no futuro ele vai ter dificuldade de usar uma nova linguagem. Haja visto o efeito da linguagem Clipper aqui no Brasil. Clipper foi uma linguagem de banco de dados muito usada, que quando surgiu o SQL se tornou popular, essa linguagem deixou de ser usada. E nessa época as pessoas começaram a deixar o fundamento de lado e começaram a dar aulas usando a prática do Clipper. Só que essa prática parece que ficou interiorizada e hoje continuam mantendo esse comportamento com linguagens como Julia, Python, Lua, Java, C#. E a parte da fundamentação é muito importante. É isso que eu quero mostrar para você nesse conteúdo que eu venho apresentando. Bom, vamos ver agora o programa escrito aqui na linguagem BASIC. Em vídeos anteriores eu já apresentei programas escritos em BASIC, mas eu usei o BASIC estruturado. Eu vou mostrar agora um programa escrito em BASIC de 1965, um BASIC semi-estruturado, onde as linhas de instrução são numeradas e essa numeração é responsável pela ordem de execução do programa. Aqui, o fato de usar de 10 em 10 é uma técnica que se usava muito, principalmente por programadores afoitos e que querem ir direto para a prática, dando um espaço aqui de 8 linhas. Se tivesse esquecido alguma coisa aqui no meio, podia colocar aqui como 11, 12, 13 até 19, o que não era uma prática muito adequada. Então aqui a gente mantém o padrão de 10 em 10. No BASIC eu coloco primeiro o código principal do meu programa. Aqui o OnGoSub, alguma coisa parecida com o case off. Então aqui on, se a opção for 1, ele cai aqui na linha 1000, se for 2 ele cai na linha 2000, e se for 3 ele cai na linha 3000. Na linha 1000 eu tenho então aqui o que seria a subrotina, né? Go sub, vai para a subrotina. É a subrotina somatória, com as suas operações. Tenho aqui a subrotina
fatorial com as suas operações. E por último aqui, para encerramento, é só o comando end. Então foi para o 3, vem aqui para o end. É uma linguagem semi-estruturada, mas apenas para mostrar como era a programação ali nos idos dos anos 70 e até parte dos anos 80. Quando surgiu a linguagem Pascal, popularmente as coisas ficaram um pouco diferentes. Mas a linguagem Pascal não é a primeira linguagem que aborda esse estilo estruturado de programa, sem número de linhas. Isso vem da primeira linguagem com esse estilo, que foi a linguagem Algol. Bom, eu vou pegar esse programa aqui, vou copiar o programa e vou colocá-lo dentro de um ambiente específico para sua execução. Eu vou usar aqui o ambiente de programação chamado Blazic, que segue o estilo aí dos anos 70. Muito bem, aqui no ambiente Blazic eu vou copiar o meu programa. Então aqui o programa está inserido dentro do ambiente. Vou dar o comando list apenas para listar o programa, para que você veja como é que seria o programa dentro desse ambiente. Perceba que o programa fica mais compactado, ele elimina as linhas em branco. E vou colocar o programa em execução. Para executar o programa desse ambiente é só executar o comando run. Veja ali, escolho uma opção, vou escolher a opção 1. Se eu entrar o valor 5, tem que sair 15. Saiu 15, escolho uma opção, vou escolher 2. Se eu entrar 5, tem que ser 120. Olha ali o 120. Qualquer opção diferente de 1, 2, 3 volta para o menu e 3 encerra o menu. Desta maneira você tem aqui uma noção de como é operar numa linguagem semi-estruturada. Veja que não importa se a linguagem é semi-estruturada, nem que seja orientada a objeto, seja orientada a qualquer coisa. A execução de um programa recebe entrada, efetua processamento e fornece saída. Essa é a ideia principal. Isso não muda em nenhum estilo de programação, em nenhuma linguagem de programação. Vamos voltar agora para o nosso ambiente anterior, pois agora eu quero mostrar a execução passo a passo de um programa que trabalha com subrrotinas. Para isso, como em outros vídeos, eu vou usar o ambiente Turbo Pascal 7.1 para podermos fazer ali a execução do debug. Aqui no Turbo Pascal 7.1, então temos o programa aqui escrito em Pascal. Então aqui, subrrotinas somatório, a subrrotina fatorial e o programa principal. Primeiro eu vou colocar o programa em execução só para fazer um teste para ver que ele está funcionando adequadamente. Veja, somatório, fatorial e encerrar. Vou escolher a opção 1, vou entrar o valor 5 e sai 15. Vou entrar a opção 2, vou colocar 5 e sai 120. Qualquer outro valor retorna no menu e se eu optar por 3, ocorre o encerramento do programa. Vamos agora executar esse programa passo a passo. Então vou colocar o programa em modo passo a passo. Veja que entrou o begin. Vou pedir então para apresentar todas essas informações. E aí vem aqui o pedido. Vou escolher a opção 2. Acionei Enter e olha o que vai acontecer. O valor 2 está armazenado em opção. Então 2 é igual a 1? Não. 2 é igual a 2 é. Veja que ocorrerá um salto para dentro da subrrotina fatorial. Observe neste detalhe que eu tenho aqui procedimento fatorial. Vou pedir então a entrada do valor. Vou entrar aqui o valor 5. E a partir daqui o valor é então calculado, a subrrotina é encerrada e volto então para a apresentação. Quando eu apresentar aqui a mensagem, observe que o valor 2 anterior que eu entrei, o 5 que eu forneci, 120. Vou escolher 3 para encerrar o programa. Veja que, ao escolher 3, 3 é igual a 1 não, 3 é igual a 2 não, 3 é igual a 3 sim, então encerro o programa. Espero com esse conjunto de exemplos ter demonstrado adequadamente o que é subrrotina e como elas funcionam. Lembrando que subrrotinas servem para duas coisas bem simples. Primeiro, organizar hierarquicamente um programa, que foi isso que nós vimos neste vídeo. E segundo, possibilitar o reaproveitamento de código, que é uma coisa que nós vamos ver ainda. Assim sendo, um grande abraço, fui!